O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados, cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvida no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne e nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que eu vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. À luz do Cristo ressuscitado, sejamos testemunhas da sua ressurreição. Há pouco recebemos a bênção do próprio Jesus, o Santíssimo Sacramento, que foi aqui adorado, não venerado. Veneramos os santos e santas, pessoas que aqui na terra procuraram também ser testemunhas da ressurreição, ou seja, procuraram viver uma vida semelhante à de Jesus. O que é viver uma vida semelhante à de Jesus? É viver uma vida voltada para o bem, uma vida voltada para o perdão, para o amor, contra qualquer tipo de maldade, de egoísmo, de divisão, de prepotência, de orgulho. E a palavra de Deus nesta semana da Quaresma, nesta 8ª semana da Páscoa, assim chamada porque é como se o dia da Páscoa ainda continuasse, não fosse apenas um dia de 24 horas, mas o mesmo dia da Páscoa da ressurreição, que se estende por 8 dias da semana. Nós ouvimos da primeira leitura relato do Evangelho, relatos das aparições de Jesus ressuscitado. A garantia de que ele ressuscitou não é o túmulo vazio. Ele apareceu para os discípulos, apareceu para Maria Madalena, apareceu em várias ocasiões. O Evangelho registrou algumas destas, mas todas as aparições de Jesus só vão ser também constatadas pela fé. Não bastava apenas ver Jesus. Maria Madalena chegou a confundi-lo como jardineiro. Os que voltavam de Jerusalém para Emaús o confundiam como um forasteiro que estava sem saber o que havia acontecido nos últimos dias em Jerusalém.
E na continuação deste relato, segundo São Lucas, como escutamos há pouco, eles voltaram correndo para Jerusalém. E lá encontraram os 11 que afirmaram: de fato, Jesus ressuscitou e apareceu a Simão. E assim iniciou-se o evangelho de hoje, quando eles estavam comentando que haviam reconhecido Jesus ao partir o pão, o próprio Jesus estava ali no meio deles e lhes comunicou o dom da paz. A paz esteja com vocês. Ou seja, não se assustem mais, tenham fé, tenham confiança, tudo já vai ser vivido de uma melhor maneira a partir da ressurreição de Jesus. Mas mesmo Jesus aparecendo para eles, eles ficaram tomados de espanto, de alegria, mas pensando: será que vimos? Será que é ele mesmo? Será que não é um fantasma? Ficaram espantados, até que Jesus lhes mostrou as mãos e os pés, e para mostrar que era ele mesmo, porque se fosse um fantasma, o fantasma não ia precisar de alimento, mesmo ressuscitado, para mostrar que é ele o mesmo que foi crucificado, ele então vai pedir uma coisa, um alimento. E naquela refeição, Jesus também abre a inteligência deles, porque eles ainda estavam fechados, reportando as Sagradas Escrituras, quando o próprio Jesus havia falado que ele iria sofrer muitos, iria sofrer nas mãos dos homens, mas iria ressuscitar. Sofrer nas mãos dos homens. Todos nós, de um modo ou de outro, passamos pelo sofrimento. Alguns mais, outros menos. Não é castigo de Deus, é situação humana. Situação que nós, muitas vezes, causamos uns aos outros também. Ou sofremos as consequências de quando também nós desrespeitamos, por exemplo, o meio ambiente, a vida, a natureza. E aí vem os vírus, como este, que está assolando tanta gente no mundo, e agora nos últimos tempos também, já passando de 340 mil mortes. E aí a gente lembra também outras enfermidades, doenças. Então sempre estamos pedindo a intercessão de Nossa Senhora, estamos pedindo a intercessão do servo de Deus, Dom Luciano, que ele possa ser também reconhecido e elevado às honras dos altares. Então, irmãos e irmãs, passar pelo sofrimento é uma graça que Deus nos dá para fortalecermos a nossa fé e transformarmos nosso sofrimento, nossa dor, em um sacrifício que seja também agradável a Deus, em reparação dos nossos próprios pecados. Por que pecamos tanto? Em reparação ao pecado maior do mundo, da rejeição de Jesus. A primeira leitura traz aquele contexto da cura do homem que fora paralítico desde nascença. E alguns e muitos achavam que era atribuído a Pedro e a João, e eles afirmam, eles foram apenas instrumentos de Deus. Mas aquela cura se dava principalmente ao nome de Jesus, ou seja, ao Cristo Jesus, quem cura, quem liberta. E o que Pedro então pede das pessoas? Que pudessem arrepender-se dos seus pecados. Arrependendo dos pecados, pudessem então viver uma vida nova. Então, irmãos e irmãs, hoje tivemos a oportunidade também de receber a bênção de Deus, receber o perdão pelo sacramento da penitência, da confissão. Amanhã também, os padres estaremos aqui, a partir das 14 horas, antes da missa às 15. Então, uma grande graça de Deus, podermos ser também perdoados, e aí sim, testemunharmos. O que é testemunhar então? Mostrar que a nossa fé nos sustenta na caminhada, e a gente então oferece o que temos e o que somos para o bem de todos, sendo também testemunhas e portadores da paz. No instante de silêncio, peçamos então o Divino Espírito Santo que nos anime, que nos ajude a vencer todo desafio, todo sofrimento, em conformidade com o amor, com os sofrimentos de Jesus. Que perseveremos na fé e também na caridade.